Vou voltar aqui ao debate com Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso. Caio, nós mostramos agora que em uma sequência, um jovem baleado porque não parou na Blitz, assassinado, alvejado. Um jovem de 13 anos também baleado na Cidade de Deus, de ontem para hoje. E falamos da modelo Kathleen Romeu, uma jovem grávida também baleada, com alteração na cena do crime, forjando aí um confronto. Isso reflete falta de preparo da Polícia Militar no Brasil? Olha, eu acho que trata-se de situações excepcionalíssimas, Lu, de verdade. Né? Então, quando a gente tem os números mostrando que a letalidade policial reduziu, que na verdade o número de policiais mortos é que aumentou, né? A gente tem todos esses casos. A gente aqui, né, Zé, de certa forma, a gente comenta no escuro, porque muito disso está sob apuração. São situações extremamente complexas, em que, por exemplo, há contravenção do jovem que não para na Blitz e a alegação de que ele portava uma arma, provavelmente uma arma de procedência ilegal. Mas também você tem esses casos aí que chegam a ser flagrantes, né, de manipulação de cena do crime, e isso tudo, obviamente, não pode ser tolerado. Então, esses excessos, eles têm que ser apurados. Agora, o Zé Eduardo falou uma frase que é emblemática. Ele disse o seguinte: quem dá tiro, toma tiro. E eu complementaria, Zé, não é só isso, porque essas pessoas, e vamos partir da perspectiva da criminalidade organizada, elas também expõem aquelas comunidades que elas tiranizam por meio do uso de violência, elas expõem esse tipo de situação. A gente falou aqui do adolescente, parece ser o caso, né, de uma pessoa que foi vítima aí de fogo cerrado, o que se chamaria aí de bala perdida no confronto entre policiais e criminosos. Então é uma situação muito complexa. Eu acho que a gente depende aí do devido processo legal, do curso das investigações para falar sobre isso. Agora, eu também acho que a sociedade ela precisa voltar a se sensibilizar. Na verdade, no Brasil, quando a gente pega aqui o ano de 2016, a gente teve 62 mil homicídios. São 171 mortes, violências intencionais por dia, mais de 7 mortes por hora. E aí o que choca uma parte da sociedade, e aqui eu vou dar uma carga um pouco política para o comentário, mas é porque ela se faz necessária, né? Onde estão as manifestações do ministro dos Direitos Humanos em relação a essas 5 vítimas, aliás, 7 vítimas por hora, no caso de 2016, graças a Deus esse número despencou, né? Em 2022, não é um número a ser comemorado, mas são 47 mil vítimas. A gente tem 15 mil vítimas a menos do que em 2016, mas ainda são aí, dá uma média de 5 mortes, superior a 5 mortes por hora. Então, o que a gente espera das autoridades... Você está trazendo o número do mapa da violência, sim, isso? Sim. E sobre do vítimas... Anuário da Violência. Do Anuário da Violência geral. Em geral. Então, o que choca um pouco a sociedade é ver que a resposta governamental, né, embora esteja associado a mortes que podem estar ligadas ao uso equivocado da força pelo Estado, a gente não vê essa solidariedade das autoridades públicas com a sociedade civil. Né? Então, assim, a gente está falando de 3 mortes por dia na Bahia, numa resposta da força policial, né, a uma organização criminosa. Tudo bem, isso é chocante, os números impressionam, mas a gente viu uma realidade de 5 mortes por hora na sociedade civil. A gente viu uma realidade de aumento de 30% no número de policiais mortos. Esses 5 mortes por hora, você pega todo tipo de crime, feminicídio, latrocínio, na verdade, assim, trata-se disso. Mudou o critério, né? O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública fala em mortes violentas intencionais. Ele vai juntar o homicídio doloso, quando há intenção, né? O latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Depois, lesão corporal seguida de morte, também entra. Policiais mortos, essa estatística fica em separado, como também mortes em ações policiais. Aí a tudo isso se chama de mortes violentas intencionais, né? Que uma notícia, um pequeno alento, caiu 2,4% de 2021 para 2022. Na verdade, Lu, desde que houve uma flexibilização, né, nas regras de porte de arma, ou seja, desde que foi prestigiado o direito à legítima defesa, o número de mortes violentas intencionais no país despencou. Tem a ver com a pandemia. Pode também, ser uma coincidência. né? Teve a ver com a pandemia, foi multifatorial, os especialistas, eu entrevistei alguns na época, explicaram isso.
Zé Eduardo Cardoso, existe falta de preparo da Polícia Militar no Brasil em relação a essa sequência que eu trouxe aqui, inclusive do Rio de Janeiro? Eu primeiro quero ressalvar a figura do policial. Para mim, são verdadeiros heróis, que ganham pouco, se expõem, merecem o nosso aplauso, o nosso reconhecimento. Porém, isso não elimina o problema que o Estado brasileiro tem com as suas forças policiais. Eu quero desenvolver esse raciocínio a partir de um testemunho pessoal. Há muitos anos atrás, eu estava indo ao Rio de Janeiro para dar um curso e estava dirigindo na estrada. E quem me conhece sabe que eu sou um ser humano profundamente desligado. Eu estava lá andando devagarzinho, ouvindo música, e não percebi que eu simplesmente tinha uma barreira policial, eu desviei por fora e cortei a barreira. E andei alguns quilômetros, eu percebi que tinha um carro de polícia atrás de mim, me mostraram as armas, pediram para eu parasse. Eles falaram, o senhor está bem, o senhor está bêbado, está louco, o senhor portou uma barreira. Eu falei, rapaz, não percebi. Ele falou, a nossa sorte é que nós somos bem treinados, disse ele, porque nós percebemos que o senhor era o proprietário do carro. Como que eles perceberam que eu era o proprietário do carro? Pela minha vestimenta, pela minha cor? Nesta área, navega profundamente preconceito. E nós temos que trabalhar com os nossos corpos policiais nessa linha. O nosso aparato policial, historicamente, é violento. Não estou falando de hoje, da Polícia da Bahia, da Polícia de São Paulo. Não. Ele é historicamente violento. Ele reproduz preconceitos de classe, de cor. E, portanto, isto exige treinamento crítico com essas pessoas. Mas, em geral, nós temos o hábito de aplaudir quando mortes acontecem diante de repressões a organizações criminosas. Isso não é digno de aplauso. Se foi fruto de um enfrentamento localizado, em que não havia outra alternativa, perfeito, se compreende. Mas quando a gente não pode presumir essa situação, nós temos que olhar cada caso e dizer se matou, não agindo dentro dos padrões de um trabalho de inteligência, de um planejamento, a polícia foi ineficiente, não eficiente porque mata. Essa inversão de valores, ela está enraizada na cultura autoritária brasileira e que nós precisamos bater de frente. Em geral, nós não batemos quando isso acontece. Sabe por quê? Porque morrem pobres, morrem anônimos. Mas nos jardins, por exemplo, outro dia eu dizia aqui, se fizerem uma situação desse tipo, de entrar dando tiro numa casa qualquer, nossa, vira um escândalo. Nós temos que parar com isso. A polícia tem que ser respeitada, não temida. Ela tem que ser respeitada, inclusive, pela sua competência em desbaratar crimes. Nós temos que ter um plano de enfrentamento das organizações criminosas que a bala é o último recurso. Antes nós temos que ter estratégia, informação. E eu não acho, e eu concordo com a Luciana, cara, também, que a distribuição de armas motivou a queda. Não, os estudos internacionais mostram que é exatamente o oposto. Quanto mais arma, mais violência. Agora, tem uma série de fatores que incidiram. Aqui teve pandemia, aqui teve, às vezes, algumas decorrências de distribuição de renda. E tem que analisar, aliás, isso não se analisa no todo, viu? Se analisa regionalmente. Por que diminuiu ali? Vamos ver a causa? Será que foi um aumento da polícia preventiva? Será que foi... Às vezes, sabe o que determina a redução de mortes? A paz entre organizações criminosas. Quando as organizações criminosas fecham um acordo e o Estado assiste passivamente a este acordo, para-se de matar. Por quê? Porque o domínio do tráfico fica assentado. Quando a máfia briga, tem mais morte. Quando organizações criminosas brigam, tem mais morte. Tudo esses são fatores que determinam. Nós não podemos associar um fator sem a demonstração, através científica, do nexo causal das coisas. Então, o que eu quero dizer aqui é que acho, sim, que os nossos policiais têm que ser aplaudidos, reconhecidos, acarinhados e ter bons ganhos. Mas isso não significa uma inércia do Estado brasileiro e da sociedade em aceitar a violência desse corpo policial. E nem em aplaudi-lo a priori, presumindo que estão sempre certos. Não, não estão sempre certos. Quando se mata, não se está sempre certo. Eu tenho que verificar a causa, se agiu-se com padrão de eficiência. Pagar bem o policial, mas cobrar dele um padrão de eficiência compatível ao século XXI, em que valores humanos têm que ser respeitados acima de qualquer coisa.